Bom, boa tarde, gente. A gente já vai começar agora. Eu queria fazer uma breve apresentação aqui do nosso evento. Antes da gente começar, daqui a pouco eu já passo a palavra para o professor Antônio Pedro Mesquita. Antes de mais nada, eu queria agradecer aos nossos convidados, Antônio Pedro Mesquita, professor da Universidade de Lisboa, professor Marcos Engano, da Universidade de São Paulo, tá? Também Fernando Gazzoni, colega aqui, co-organizador desse evento junto comigo, que vai apresentar aqui sobre a tradução da poética. Tá? Esse evento a gente idealizou há algum tempo atrás por conta da presença aqui do Antônio Pedro Mesquita entre nós aqui no Brasil e a participação de alguns pesquisadores brasileiros como colaboradores nessa iniciativa louvável, mais do que louvável, de produzir traduções comentadas das obras completas de Aristóteles, que vem saindo pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, de Portugal, e em copublicação aqui no Brasil também, alguns volumes já saíram, não todos ainda que já foram publicados em Portugal, mas alguns já estão disponíveis aqui também por publicação nacional. Essa nossa jornada de hoje é uma iniciativa promovida por duas iniciativas aqui do nosso departamento, que eu gostaria de apresentar para vocês, quem ainda não conhece. Uma delas é uma coorganização do Núcleo de Estudos Clássicos e do Laboratório de Estudos de Linguagem e Prática de Tradução. O Núcleo de Estudos Clássicos é uma iniciativa interdepartamental dos departamentos de Filosofia, Letras, História e História da Arte. Nós temos 14 professores envolvidos nesses 4 departamentos. O Núcleo de Estudos Clássicos oferece aqui uma formação complementar para os alunos em estudos clássicos, isto é, em estudos da antiguidade. Alunos de cada um dos departamentos envolvidos podem fazer disciplinas em outros departamentos e cumprindo um currículo mínimo, que nós estabelecemos, um ano de língua, mais algumas disciplinas em pelo menos 2 departamentos que não o departamento de origem do aluno e as próprias disciplinas relativas à antiguidade no departamento de origem do aluno. Nós achamos que tem uma formação em estudos clássicos, que é uma área transversal aqui no Brasil, não é uma área reconhecida como um departamento à parte, como é em alguns outros países. Por exemplo, se você vai para os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, você vai ter departamentos de estudos clássicos, coisa que a gente não tem no Brasil. Tá? Mas os nossos alunos aqui da Unifesp podem atravessar pelos departamentos aqui, transitar pelos departamentos de modo a obter essa formação. Tá? E, a partir daí, prosseguir em trabalhos mais avançados, inclusive trabalhos de pesquisa. No caso de quem tenha feito a formação completa em língua, os 4 semestres ou de grego ou de latim, tá? Os alunos prosseguem para grupos de leitura, tá? Nos quais, então, esse conhecimento da gramática, esse trabalho com textos inicialmente mais simples vai sendo progressivamente refinado, se especializando para o tipo de texto que interessa ao aluno trabalhar. Então, nós temos alguns grupos de leitura em atividade aqui, um grupo de grego, coordenado pela professora Lúcia Sá, que trabalha com diferentes gêneros de texto, um grupo de latim, coordenado pela professora Bianca Morganti, também trabalha com diferentes gêneros de texto, e com a especialização em textos filosóficos, um grupo de leitura que eu, Fernando Gazzoni e o Breno, que está ali um pouco mais atrás, coordenamos conjuntamente, lendo textos de natureza argumentativa, inicialmente com preocupações gramaticais aplicadas a um texto argumentativo, isto é, como é que você, lendo um texto original, vai identificar no texto aquilo que é necessário para a reconstrução do argumento. Claro que com isso você vai se especializando aos poucos em trabalho de tradução de um texto de natureza argumentativa e progressivamente então vai adquirindo conhecimentos mais avançados que permitem então passar a um segundo grupo, esse que atualmente se reúne num centro de estudos fora daqui do nosso campus, Centro de Estudos Helênicos Areté, fica ali na região de Pinheiros, em São Paulo, onde aí o trabalho com o texto já é um pouco mais avançado. Não é o texto, em geral, nesse segundo grupo, é um texto de uma natureza argumentativa um pouco mais complexa, onde você tem problemas na reconstrução do argumento, e isso é interessante para a discussão. E também, nesse segundo grupo, nós passamos a investigar agora também variantes textuais e outros pontos que geralmente são deixados um pouco de lado ou
nos textos que nós trabalhamos no primeiro grupo, não são tão relevantes assim para a apreciação do ponto. Tá? A ideia é uma formação progressiva a partir de um conhecimento básico de língua que já permita ao aluno passar para níveis um pouco mais avançados. O aluno então passa a trabalhar um pouco mais autonomamente com o texto, com um certo controle dos professores que coordenam a discussão, e em seguida vai então avançando para regiões um pouco mais complexas de apreciação do texto, podendo então, finalmente, num terceiro nível, onde a gente trabalha com manuscritos digitalizados, fazer ele mesmo o trabalho de estabelecimento do texto, consultando os manuscritos, estabelecendo as relações de filiação dos manuscritos, definindo, enfim, quais são os manuscritos relevantes para estabelecer o texto de um modo ou de outro, mesmo criticar edições de texto, coisa que nos níveis anteriores ainda não era possível. A ideia, então, é que alunos de diferentes departamentos que trabalham com filosofia antiga, que trabalham com antiguidade, possam, enfim, usar essa formação interdepartamental para, justamente, aprofundar o seu tipo de trabalho. No caso específico da filosofia antiga, eu acabei me precipitando um pouco falar, podemos, então, com esse trabalho, sobretudo com a língua, fazer algo que até hoje, basicamente, no Brasil, não se faz, isto é, produzir um texto ou criticar, com base em critérios propriamente filológicos, uma edição estabelecida e não simplesmente seguir uma edição. Se a gente observar, muitas vezes, algumas traduções que a gente encontra por aí sequer citam a edição que foi usada como base para a tradução. E, justamente, é esse tipo de deficiência que a gente está querendo suplantar, que passar, enfim, para um trabalho mais avançado, que é corrente em outros países, e formar, então, alunos aqui, vocês, no caso, para fazer esse tipo de trabalho em breve. Sabe? Isso quanto ao núcleo de estudos clássicos. Quanto ao Laboratório de Estudos de Linguagem e Prática de Tradução, essa é uma iniciativa do Departamento de Filosofia, tem conexões com o trabalho do núcleo de estudos clássicos. A ideia é trabalhar textos de filosofia a partir dos originais, muitas vezes com objetivos editoriais em mira, não necessariamente, muitas vezes simplesmente pela formação, por fornecer essa formação para os alunos, para que eles possam trabalhar a partir dos originais, em inglês, francês, alemão, grego, latim, italiano, língua que for, textos filosóficos, acompanhados pelos professores que vão coordenar esses trabalhos. Essa iniciativa é capitaneada por mim e pelo professor Silvio Rosa Filho, que infelizmente hoje não pode estar aqui conosco, mas hoje de manhã aqui não poderia vir. E nós estamos já com diferentes grupos de leitura. O grupo de leitura que eu mencionei agora há pouco, coordenado por mim, pelo Gazzoni e pelo Breno, é um grupo que, enfim, colabora com o Laboratório de Estudos de Linguagem e Prática de Tradução, assim como outras iniciativas, como o Scripta, que é o grupo coordenado pelo professor Silvio Rosa Filho. No ano que vem, nós vamos ter diferentes linhas, o Scripta e o grupo de Filosofia Antiga se mantém, e vamos ter pelo menos mais um grupo de inglês e dois grupos de italiano, um de filosofia política, um de estética da Renascença. Mais informações vocês podem encontrar nos sites, se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar, procurando Estudos Clássicos do Unifesp, vocês encontram mais informações a respeito. Procurando Léo Prat, L-E-L-P-A-R-A-T, vocês encontram também o Laboratório de Estudos de Linguagem e Prática de Tradução da Filosofia. Também. Dito isso, a gente já pode, então, passar aos nossos trabalhos de hoje. É uma grande honra para mim poder contar com os nossos convidados aqui de hoje para fazer esse panorama das traduções de Aristóteles aqui no Brasil. Primeiro, palestrante nosso, Antônio Pedro Mesquita, professor na Universidade de Lisboa, que é o coordenador da coleção Obras Completas de Aristóteles, o projeto Obras Completas de Aristóteles, que desde 2001, é isso? Que saiu o primeiro volume, da introdução geral? 2004. Desde 2004 vem publicando as Obras Completas de Aristóteles. O primeiro volume foi a sua introdução geral, não é, Pedro? A introdução geral a Aristóteles. E já tem hoje 15 volumes, né? Acho que são 16. 16 volumes. Já vejo ali. Perfeito. Já vamos falar.
tem já 16 volumes publicados lá em Portugal, 5 que foram co-publicados aqui no Brasil pela Martins Fontes. E, enfim, é uma iniciativa absolutamente louvável, décadas de trabalho para poder coordenar isso tudo e produzir esse resultado, mas finalmente teremos, em algum momento, em português, as obras de Aristóteles traduzidas e comentadas para que, justamente, esse corpus, que até então, como corpus, estava ausente da bibliografia em português, possa, enfim, estar disponível e iniciar, então, uma nova geração, uma nova etapa nos estudos de Aristóteles no Brasil. Gostaria já de apresentar também os nossos demais convidados, o professor Marco Zingano, da USP, que tem publicado uma tradução ricamente comentada da Ética Nicomaqueia de Aristóteles pela editora dos Seus, e vários estudos sobre a Ética de Aristóteles também, e está agora incumbido da tradução dos tratados sobre movimentos dos animais e sobre a progressão dos animais para a série, editado pelo Antônio Pedro Mesquita. Fernando Gazzoni, que tem uma tradução por sair da Poética de Aristóteles, mas que já saiu, de certo modo, a tradução que ele fez, incompleta, mas fez, faltando 4 capítulos no seu mestrado, e que já tem mais de 30 mil downloads no site da Biblioteca Digital da USP, e agora está concluindo e revisando a tradução para publicação pela Perspectiva, é isso, Fernando? Isso. E também está preparando a tradução dos Paranaturalia, dos pequenos tratados de História Natural de Aristóteles, para a tradução das obras completas de Aristóteles. E eu estou preparando, alguns alunos meus que já fizeram esse curso comigo, as refutações sofísticas de Aristóteles para a mesma coleção. Bom, sem mais apresentações, eu gostaria de passar a palavra ao Antônio Pedro para nos apresentar esse projeto, para nos fazer conhecer essa iniciativa que aqui no Brasil teve ainda pouca divulgação, apesar de ter alguns volumes publicados, e, enfim, uma iniciativa das mais louváveis que merece toda a divulgação possível para que a gente possa, enfim, ter acesso a esses trabalhos e colaborar com eles na medida do possível. Agradeço a todos aqui pela presença, agradeço ao Cláudio pela filmagem também, e podemos então dar início aos trabalhos. Muito obrigado. Acabaste de ser melhor eu falar com o microfone ou ouve-se bem lá ao fundo? Ouve-se, pode. Então pronto. Então eu começo já, e começo em primeiro lugar por boas tardes a todos. Obrigado pela vossa presença e obrigado sobretudo ao Paulo e ao Fernando por me terem desafiado para estar aqui. Eu tenho sempre muito prazer em estar em qualquer lugar, quer dizer, qualquer lugar frequentável e decente, bem entendido, mas tenho muito especialmente, tenho muito prazer quando me dão a oportunidade de falar sobre este projeto de tradução letada das obras de Aristóteles. E aquilo que eu vou fazer é exatamente isso. Não esperem da minha parte que eu vá falar de altas e profundas filosofias. Eu não vou falar senão acidentalmente de filosofia, porque vou falar da tradução das obras de um grande filósofo grego, mas não vou propriamente não vou falar de problemas de caráter filosófico. Vou fazer aquilo que me foi encomendado, que é apresentar o que estamos fazendo desde há uns anos e ainda vamos fazer por pelo menos outros tantos que já leva este projeto. Antes propriamente de fazer a apresentação, eu queria só aproveitar, já que estou aqui, para fazer também um comentário ao que ouvi o Paulo dizer, porque eu já tinha ouvido, mas não de uma maneira tão sistemática, fiquei realmente muito impressionado pelo excelente trabalho que estão aqui a desenvolver, nomeadamente este trabalho de cruzamento de várias especialidades que têm interesse nos estudos clássicos. A história da arte, a filosofia ou a filologia, ou enfim, o estudo da língua. Parece-me extraordinário o trabalho que estão aqui a desenvolver e a única maneira de se conseguir desenvolver a curto prazo um trabalho de nível internacional em torno deste tipo de matérias. Portanto, parabéns a vocês aqui na Unifesp pelo trabalho que estão a fazer, que é realmente notável. Pronto, dito isto, então eu vou começar a apresentar. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão que valha a pena esclarecer logo, podem me interromper. Eu julgo que temos tempo, não há problema. Se quiserem também deixem para o final. Se não conseguirem perceber o meu português, coisa que acontece com alguma frequência, interrompam, está bem, que eu digo qualquer coisa. Estou aqui a passar uma temporada grande, eu já vim muitas vezes ao Brasil, mas é a primeira vez que estou aqui numa temporada tão grande. A princípio ficarei um ano,
e estou com vontade de, quando voltar a Lisboa e me perguntarem qual é que foi a maior dificuldade que você teve no Brasil, eu estou com muita vontade de dizer: a língua. É de facto extraordinário a quantidade de vezes em que eu não entendo o que me dizem e talvez mais frequentemente em que não entendem aquilo que eu digo. Portanto, como nós temos estas barreiras linguísticas, falando a mesma língua, estejam perfeitamente à vontade. Se tiverem alguma dificuldade, se não perceberem, se eu não for claro, interrompam e eu tento explicar de outra maneira. Muito bem, a primeira coisa que eu devo explicar é qual era a situação de base quando este projeto começou. O primeiro livro foi publicado em 2004, mas o projeto começou em 2002. E começou porque a situação que nós tínhamos lá em Portugal era a que eu vou descrever, e que não vou adjetivar, porque os meus adjetivos iam ser pouco simpáticos para a cultura portuguesa. Havia apenas 5 obras de Aristóteles traduzidas em Portugal. Traduzidas para português em Portugal. Eu não me vou referir à situação no Brasil, porque eu continuo a conhecer mal. Quando nós começámos isto em 2002, as relações que hoje em dia são muito fluidas entre Portugal e o Brasil no mundo universitário, e não apenas na filosofia antiga, mas na filosofia em geral, e em geral em todas as disciplinas. Hoje em dia muitos brasileiros vão lá, muitos portugueses vêm cá, etc. Mas há cerca de 20 anos atrás não era tanto assim. Portanto, o meu nível de conhecimento do mundo editorial brasileiro era pouco. E devo confessar que eu até hoje já podia ter feito o esforço de fazer um levantamento de todas as traduções portuguesas diretas de obras de Aristóteles aqui no Brasil, mas ainda não fiz. Portanto, continuo-me a referir à situação que suscitou a nossa vontade de mudar, que era a situação em Portugal. E em Portugal temos 5 obras de Aristóteles apenas traduzidas. Vocês tenham em consideração que apenas o cânon das obras de Aristóteles soma 47 títulos. Desses 47, apenas 5 estavam traduzidos. As categorias, que tinha tido um conjunto de 3 traduções sucessivas, isto parece esquisito, ao fim de 800 anos de língua portuguesa, ou 700 anos de língua portuguesa, de repente, em 7 anos, fizeram-se 3 das categorias. Porquê? Houve uma razão comercial. Nesta altura, o último ano do nosso ensino médio, que é o 12º ano, introduziu um programa de filosofia em que se estudavam obras de filósofos. Uma delas, as categorias de Aristóteles. O resultado foi ótimo. É que muitas obras, todas as que pertenciam àquele programa, conheceram traduções, várias traduções. No caso de Aristóteles, as categorias teve assim, de repente, 3 traduções sucessivas. O De Animo, sobre a alma, tinha acabado de ser traduzido quando nós começámos a pensar nisto, em 2001. Depois havia 2 traduções ligeiramente mais antigas, a Política e a Retórica, de 98 ambas, e finalmente havia uma tradução da Poética, muito antiga, e não muito boa, é preciso reconhecê-lo, não por falta de qualidade da pessoa que traduziu, que era um português radicado no Brasil, Eudoro de Souza. Era essa tradução da Poética que existia em 51. Depois de então para cá, de 2002 para cá, houve mais traduções, mas só havia estas 5. Apenas estas. Vejam que, não por acaso, as traduções mais antigas são das obras de Aristóteles mais fáceis, que podem facilmente ter um público mais alargado. A Política, a Retórica e a Poética. Portanto, era esta a nossa situação bastante deprimente, tendo em consideração que línguas europeias de muito menor circulação, como por exemplo o catalão, para aqueles que não sabem, é uma língua falada por 1 milhão de pessoas no nordeste da Península Ibérica, portanto, muito menos do que os portugueses, que também não são muitos, mas mesmo assim, são bastante mais. Em catalão já havia, não sei se toda a obra de Aristóteles, mas muitas obras de Aristóteles, muito mais técnicas, traduzidas para catalão desde o princípio do século XX. E nós, Portugal, no final do século XX, tínhamos esta situação. Pronto, eu estou a pintar isto com estas cores tão fortemente negativas para perceber por que razão é que nos surgiu a ideia de ter um projeto tão megalómano. Se calhar, em outras circunstâncias, em outros contextos culturais,
não teria surgido um projeto tão exageradamente grande se a situação não fosse tão exageradamente deprimente e triste. E, realmente o que surgiu ao espírito foi isto. Bom, nós não temos nada, o melhor é fazermos tudo. Começar a fazer isto estruturadamente, fazer tudo de acordo com o plano. E foi o que fizemos e começámos a fazer. Então a ideia foi fazer a totalidade da obra aristotélica traduzida para português no sentido mais amplo possível do termo. Isto é, todas as obras que constituem o nosso cânon, que é a coleção de obras editadas modernamente por Immanuel Becker, em 1831, mais uma obra que foi descoberta depois disto, a Constituição dos Atenienses, este é o cânon de Aristóteles, também a totalidade dos fragmentos atribuídos a obras perdidas de Aristóteles. Esta é qualquer coisa que nem todas as edições modernas traduzidas das obras de Aristóteles incluem. E, finalmente, nós resolvemos acrescentar também algumas obras apócrifas que não foram escritas por Aristóteles e só foram agregadas à coleção aristotélica muito tardiamente, durante a Idade Média, século IX, X, e que são, não todas, mas a sua maior parte, conhecidas apenas pela tradição árabe. As mais importantes delas é o Livro das Causas, os Segredos dos Segredos e a Teologia. Esta é que foi o nosso projeto, é traduzir tudo, traduzir isto tudo. Para isto nós tivemos de para lançar mãos à obra, tivemos de tentar agregar todas as pessoas, em primeiro lugar apenas portuguesas, de todas as áreas de estudos envolvidas. Das estudos clássicos, porque nós temos lá essa área, mas que é essencialmente de filologia grega e latina, da filosofia antiga e dos estudos árabes e islâmicos também, obviamente. A partir de uma certa altura, no entanto, nós começámos a perceber que as mãos não eram suficientes. Precisávamos de mais mão de obra. E, felizmente, tínhamos mão de obra à mão. A qual era essa? Era para a tradução, começámos a perceber que nós em Portugal não éramos suficientes, tínhamos de ir buscar pessoas competentes que escrevessem em português como nós, e o Brasil foi o nosso interlocutor óbvio, e com o qual começámos a trabalhar então agora já temos pessoas a traduzir, como aliás o Paulo já antecipou, traduzir para esta coleção também aqui no Brasil, e como nós instituímos a prática de todas as traduções serem revistas por um especialista, nomeadamente como temos pessoas que são mais da parte da língua, um filósofo para poder dar um olhar mais diferenciado, ou ao contrário, aí começámos também a pedir o apoio de colegas espanhóis, que obviamente não escrevem em português, mas compreendem perfeitamente a língua. Portanto, nós temos neste momento já um conjunto de colegas não portugueses a colaborar no projeto. Na tradução, por exemplo, Cláudio Veloso, que está radicado em França, mas é um brasileiro, traduziu já os meteorológicos, que foi publicado entretanto. Já temos uma outra obra que está traduzida, embora não publicada, está em fase de revisão, é a Física, que foi traduzida pelo Fernando Puente da Federal de Minas Gerais. E temos neste momento mais traduções em curso daqueles conjunto de obras, as Refutações Sofísticas, Paulo Ferreira, o Esparta Naturalia, do Fernando, e o Marco, que está a traduzir o Movimento dos Animais e a Progressão dos Animais. Em termos de revisão científica, enfim, também tivemos colegas, como eu disse, brasileiros e espanhóis, vocês com facilidade reconhecem ali os nomes, que têm ajudado na revisão dos textos, e vamos continuar a procurar a colaboração de todas as pessoas que a possam dar. Inicialmente nós tínhamos um prazo de execução que ia até 2014, loucura completa, naturalmente já estamos em 2018 e não está tão longe de ter acabado. Depois continuámos em delírio a pensar que em 2021 teríamos isto acabado, não estará, mas por razões que vocês vão ver já a seguir, eu neste momento começo pela primeira vez a pensar que é capaz de não demorar assim tanto como isso. Talvez não nos demore muito mais anos, pelo menos a ter as traduções feitas. A tê-las todas publicadas pode ser mais complicado, porque isso envolve também os tempos de demora da própria editora. Portanto, eu neste momento sei quando começou este projeto, não vos posso dizer quando terminará, ninguém pode, acho eu, a não ser o Altíssimo, mas provavelmente entre 2020 e 2030 talvez consigamos completar. Bom, naturalmente todas as traduções, isso foi
princípio óbvio desta coleção, senão não havia interesse para ter traduções do francês e do inglês. Já tínhamos em Barda, já tínhamos muitas. Todas as traduções são feitas diretamente do original, grego normalmente, mas também há alguns que só conhecemos em latim ou em árabe. E todas, com algumas exceções que eu já vou mencionar, foram preparadas especialmente para o projeto, isto já não existiam antes. As exceções são algumas traduções relativamente recentes que estavam bem, com alguma pequena revisão que podiam ser incluídas. E nós com isso já incluímos a retórica, aquela edição que eu vos falei de 98, foi já reeditada em 2005 com a nova chancela. As categorias, acabou de sair em 2016, as categorias que estavam traduzidas por Ricardo Santos, com agora o da interpretação também. E a ética a Eudemo, havia uma tradução que foi agora revista pelos tradutores e revista cientificamente pelo professor Marcos Zingana, aqui presente, e que está na editora, há de sair dentro de, no máximo, um ano, estará cá fora. A ideia é que mais para a frente, mais para o final, pelo menos mais duas traduções que, entretanto, surgiram, a Constituição dos Atenienses e a Poética, possa também, em vez de estar a ser feita de novo, possa ser incluída na edição. Pronto, tenho dado uma palavra sobre as instituições envolvidas. A instituição que promoveu é a instituição a que eu pertenço, que é o Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. Este projeto tem sido sempre financiado pela nossa CAPES, a nossa agência de financiamento, chama-se Fundação para a Ciência e Tecnologia, desde 2000 e qualquer coisa, não me lembro exatamente quando, tem sempre financiado este projeto, felizmente, e assim esperamos que continue. E a edição em Portugal tem sido sempre feita pela editora nacional, pela editora que pertence ao Estado, que é a Imprensa Nacional Casa da Moeda. No entanto, a partir de 2011, as traduções portuguesas, estas traduções portuguesas feitas em Portugal, têm saído também no Brasil, embora de uma maneira que eu tenho visto quase clandestina. Muito poucas pessoas dão por esta tradução, que é uma pena. Por esta tradução aqui no Brasil. Nós, quer dizer, o Centro de Filosofia, a Imprensa Nacional Casa da Moeda e Martins Fontes estabeleceram uma parceria, um protocolo, e as obras que já tinham sido publicadas em Portugal começaram a ser publicadas também no Brasil. Já saíram 5, os económicos, a retórica, o sobre a alma e a história dos animais, em 2 volumes, 1 e 2. Em Martins Fontes quis fazer uma coisa um pouco estranha, mas fez, e nós aceitámos, traduziu do português de Portugal para o português do Brasil. Uma coisa um pouco estranha, porque em princípio uma língua não devia precisar de ser traduzida de si para si, por mais diferente que sejam a maneira como é falada pelas duas populações. Mas assim foi. Eu digo que isto é um pouco estranho, porque inclusivamente obrigou esta editora, a Martins Fontes, a fazer com certeza um esforço económico muito grande. E daqui provavelmente resultou aquilo que eu hoje já posso, enfim, quase que pré-anunciar, e que é que provavelmente esta parceria, que da nossa parte estaríamos encantados que continuasse, provavelmente não poderá continuar, porque, enfim, do ponto de vista comercial, ela não é que eu saiba exatamente que esta é a razão, mas imagino que por motivos comerciais ela não seja muito rentável para a editora. Portanto, o nosso objetivo, enquanto promotores deste projeto, é que se continue a publicar os livros publicados em Portugal aqui no Brasil, para diminuir precisamente os custos e seja possível ao público brasileiro comprar mais barato, porque se comprar lá em Portugal vai gastar muito mais dinheiro. Se não pudesse ser com a Martins Fontes, esperemos que consigamos arranjar uma outra editora e, sobretudo, que seja possível que essas edições sejam mais visíveis, se encontrem nas livrarias, os professores possam recomendar aos alunos e os alunos possam encontrar com facilidade e a um preço que não seja proibido. Pronto, falo agora sobre as novidades da edição. Há 3 novidades da edição. A primeira tem a ver com as nossas, não sei porque é que elas são letras pequenas e aquilo letras grandes. Não estava assim, mas deve ser um problema de projeção. A primeira novidade é uma novidade para o público português e um pouco também para o brasileiro, embora, enfim, aquilo que eu diga não se possa aplicar mecanicamente. É que dos 26 títulos que estão publicados ou já estão preparados para a publicação
isto é, já estão na editora, ou já estão traduzidos e estão distribuídos a revisores. Desses 26 títulos, apenas 4 estavam disponíveis para publicação em Portugal. São aqueles que eu livrei. E também dos que falta publicar, que são ainda uns quantos, também só 4 é que tinham sido antes traduzidos em Portugal. Isto significa que dos 55 traduções que estão integradas nas obras completas, vocês depois poderão... Quais são estas 55 títulos? Quais são os 55 títulos? São as tais 47 obras do Cânon, mais o conjunto dos fragmentos e mais as 7 obras apócrifas, aquelas que vêm, não todas, mas maioritariamente, por via árabe. Dessas 55, 47 nunca tinham sido antes publicadas em Portugal. Isto é para nós, pelo menos, uma novidade, e é uma novidade com a qual nós próprios, que estamos envolvidos nisto, nos rejubilamos. Depois há uma segunda novidade, que eu já antecipei um pouco, que é que esta coleção inclui a totalidade dos fragmentos de obras alguma vez atribuídas a Aristóteles, embora algumas delas falsamente atribuídas a Aristóteles. Vão sair em 3 tomos. O primeiro tomo já saiu em 2014, se não me engano, inclui os fragmentos dos diálogos e obras exortativas, em ali a capa. A terceira é que esta é a única edição no panorama internacional que inclui aquelas obras apócrifas que eu já falei, e dessas também já saiu uma, traduzida diretamente do árabe, a Teologia de Aristóteles, em 2010. Naturalmente, a Teologia de Aristóteles não é uma obra que tenha sido escrita por Aristóteles. É uma obra árabe, escrita em árabe, que conhecemos através de originais árabes, que nem se inspira especialmente em Aristóteles, inspira-se em Próculo, um fundador do neoplatonismo, mas que na Idade Média a cultura árabe atribuía a ideias de Aristóteles. Esta obra está traduzida, foi traduzida diretamente do árabe por uma colaboradora nossa da Universidade Americana do Cairo, que é a Catarina Bela. Pronto, quais são os objetivos que nós tínhamos com isto e temos? Bom, o primeiro era permitir que o público que fala português tenha acesso às obras de Aristóteles. O segundo era, isto é muito feito por professores universitários, portanto compreende-se este objetivo, era permitir uma coisa que até agora, durante muitas gerações, não foi possível. É que alguém que está a dar para alunos de iniciação, está a dar, por exemplo, Aristóteles, possa dizer, olha, peguem no livro e saber que estão a pegar num livro que está escrito em português, que não estão a pegar numa tradução castelhana, espanhola, ou inglesa, ou francesa, ou o que seja. Isto pressupondo que todos os alunos têm a capacidade de ler em língua estrangeira, o que vai ser mais raro. Portanto, esta era a possibilidade de ter que os alunos tivessem acesso, logo ao nível inicial, aos textos na sua língua. Uma terceira objetivo era ajudar a fazer uma coisa que, provavelmente para muitos daqueles que são hoje em dia estudantes de filosofia, se calhar já não faz muito sentido, mas para quando eu era estudante na graduação fazia muito sentido, que é ter um léxico, um vocabulário filosófico português. No meu tempo, nós líamos tudo em língua estrangeira. Líamos em francês, líamos em espanhol, líamos em inglês. Não havia quase Platão traduzido, Aristóteles nem se fala, como se vê por ali, não é? Eu fiz os meus estudos de graduação antes de 98, não é? Muito antes de 2002. Portanto, não havia nada o que havia era traduzido, pior ainda, era traduzido de traduções. E, portanto, nós, quando nos deparávamos com uma palavra técnica, por exemplo, do vocabulário de Aristóteles, traduzíamos-la do espanhol, ou do inglês ou do francês. Muitas vezes traduzíamos, por isso, barbaramente. Quer dizer, enxertávamos na nossa língua coisas que pertencem mais propriamente a outras línguas. É muito importante traduzir textos do original, em grande medida, para que a língua de destino disponha de um vocabulário técnico próprio dessa língua, que não há outro. Isso só se faz traduzindo diretamente do original. Portanto, esse objetivo era muito importante para nós e isso vai-se fazendo. Naturalmente vai-se fazendo. Ninguém está a pensar, olha, eu estou a fixar um vocabulário, mas estamos a fixar o vocabulário e isso é importante. Depois, há outros aspectos que têm mais a ver com a nossa realidade nacional universitária. Obviamente, tínhamos também o objetivo de fortalecer o intercâmbio com o Brasil e com a América Latina, o que foi feito, internacionalizar a nossa investigação, o que foi feito, e, claro,
trazer mais pessoas interessadas, que são poucas em Portugal, há muito poucas pessoas interessadas em filosofia antiga, e ver se isto interessava um bocadinho mais. Agora vou falar sobre questões que têm a ver com a apresentação do próprio projeto. Ainda estou bem de tempo, não estou assim. Pronto. Meios da edição. Isto já está ultrapassado, como vão ver. Inicialmente, o nosso projeto incluía editar em papel, no final apresentar um CD-ROM, vejam lá que coisa mais desatualizada, eu ainda mantenho ali porque a verdade é esta. Isto foi em 2002, isto parece que já foi há 350 anos, para quem assistiu a isto, parece muito antigo. A nossa ideia, que na altura parecia estupenda, era, no final, a pessoa ganha como bónus e ainda um CD-ROM. Hoje em dia ninguém sequer o CD-ROM para nada. Inclusivamente, eu, por exemplo, o meu computador pessoal não tem, nem sequer tem como ter CD-ROM. E em página na internet, que isto fizemos, eu vou falar um bocadinho mais sobre isto. Portanto, CD-ROM, esqueçam, não vai haver. Pode ser que, entretanto, se descubra qualquer coisa muito extraordinária que a gente possa fazer. Mas a edição continuará a ser em papel e tudo que sai em papel está disponível também na internet. E sobre isto eu vou falar mais vezes. Nós temos um website desde 2000 e qualquer coisa, já não me lembro, 2005 talvez. O que eu vou dizer é tudo verdadeiro, mas este website atual, que vocês ainda podem encontrar aqui, www.obrasdearistoteles.net, ainda podem encontrar, mas ele está em desativação, portanto ele não está sequer atualizado, pela simples razão de que nós estamos a tratar de construir um novo. E então achamos que não valia a pena estar a consumir muita energia a atualizar o antigo, o atual, até por uma razão. O que nós temos agora tem um back-office horrivelmente difícil de trabalhar. Uma das razões pelas quais estamos a construir um novo é para poder fazer as atualizações, quer dizer, alguém como eu que não percebe nada de informática possa fazer isso sem nenhum tipo de complicação. Pronto, o website tem uma descrição do projeto, no fundo tem isto que eu vos estou aqui a falar, tem o plano de edição, o calendário, os colaboradores, as instituições, tem uma base de dados com bibliografia fundamental de sobre Aristóteles, desejavelmente em permanente atualização, mas a permanente atualização tem-se desatualizado ultimamente. E depois, que é o mais importante, tem o texto de todos os volumes publicados, quer dizer, todos, agora neste momento não tem todos, falta, julgo que o último apenas, as categorias e o da interpretação. Mas os outros todos têm, estão disponíveis na internet, pode-se fazer o download, sem problema. A única coisa é que é preciso registar-se, uma pessoa tem de se registar. E nós batemos algum controle sobre isto, e é também para dar o conforto às editoras de que não têm um género de concorrência desleal. Mas qualquer pessoa pode fazer o download e, se preferir, pode lê-lo diretamente no seu computador, sem mais, ou pode imprimir, se achar que pode desperdiçar nos das árvores da Amazónia para isso, mas eu não recomendo. Falo agora da estrutura da edição. Como é que ela está organizada? Nós organizamos a edição em 4 grandes partes que envolvem 44 volumes com o número X de tomos, que eu já não me lembro, mas estão ali escritos. A primeira parte são os tratados conservados, a segunda parte são os fragmentos, a terceira parte são os tais apócrifos, os tardios medievais, que nós achamos que era melhor não confundir e manter bem à parte, e a quarta parte é a bibliografia e os índices, que naturalmente só será publicada no final. Claro que estas partes é só uma questão de organização, não é? Um leitor não precisa de saber isso e provavelmente nem nota, está lá escrito, mas as pessoas nem notarão. A primeira parte envolve 9 volumes. Os 8 primeiros correspondem às grandes disciplinas em que se divide a obra de Aristóteles. Tradicionalmente, a lógica, a física, a psicologia, a biologia, a metafísica, a ética, a política, a retórica e a poética. No final, resolvemos reunir todas aquelas obras que desde a antiguidade se consideram não ter sido escritas por Aristóteles, mas assim por membros da sua escola, são os espúrios. Isto quebra um pouco a sucessão do cânon de Immanuel Becker, mas nós preferimos pôr primeiro os autênticos e depois os espúrios. Depois, na segunda parte, temos 2 volumes das obras fragmentárias. O primeiro, aliás, já saiu. No primeiro volume são só os diálogos, Aristóteles escreveu diálogos. Há pessoas que poderão estar desatentas para isso, e até parece que eram bem escritos.
Parece que só subsistem fragmentos. Estão publicados pela primeira vez em língua portuguesa os fragmentos dos diálogos e depois há muitos fragmentos atribuídos a tratados de Aristóteles. Tratados e obras de outra natureza. Esses ainda não estão traduzidos, nem estão disponíveis. Depois, se me quiserem perguntar, eu posso explicar as dificuldades. Vou fazer aqui um parênteses. Eu não gosto de traduzir. Devo já fazer declaração. Não gosto de traduzir. Mas há uma coisa que eu não me importo muito, embora dê imenso trabalho, que é rever a tradução dos outros. Não sei, eu gosto de ter coisas... Eu gosto de me zangar, eu gosto de polemizar, criticar. Portanto, quando está uma coisa feita para eu dizer mal, é quando eu fico mais feliz. Portanto, isso, traduzir diretamente, nada menos. Agora, rever, em alguns casos tem sido extraordinariamente difícil. Extraordinariamente difícil até para a natureza dos materiais. Um dos muito difíceis que eu revi, e não era a minha intenção rever, mas não arranjei ninguém que revisse, revi eu. Os fragmentos dos diálogos. É muito difícil, porque não é como ter um textinho todo certinho e contínuo. Os fragmentos são trechos retirados das obras mais variadas da Antiguidade e da Idade Média, e até posteriores, de onde que, para confrontar o original, como um revisor tem de fazer, dá muito, muito trabalho. Depois são coisas em grego, em latim, etc. É um bocado complicado também por isso. Mas a minha experiência da revisão levou-me a crer o seguinte: são precisos capacidades, características muito, 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 muito especiais para traduzir os fragmentos, sobretudo fragmentos de tratados. Portanto, eu acho que é importante fazer aqui um compasso de espera e deixar o resto da tradução para um bocadinho mais tarde. Pronto, a terceira parte são os tais apócrifos, tem 2 volumes, não sei porque é que dividimos em 2 volumes, mas dividimos. Se calhar foi porque eu sou supersticioso e de outra maneira ficavam 13 volumes. Assim ficam 14 e eu já fico mais. Pronto, o último já falei que são. Pronto, agora os vários. São os vários tomos, cada volume se divide em vários tomos. Vocês veem ali aparecer uma coisa que pode. Vem aqui a ponte. Ai, como é que isto está? Isto devia estar aqui em Portugal. Vêem aqui estas bandeirinhas. Estas bandeirinhas significam aqueles que já estão publicados. Vocês vão ver que de vez em quando vai aparecer umas bandeirinhas assim inclinadas. As bandeirinhas inclinadas são aqueles que já estão na editora, estão no prelo, mas ainda não estão publicadas. As estrelinhas significam aquelas que estão a ser preparadas as we speak. Estão a ser neste momento preparadas. Ok? Vocês olhando para aqui, veem que eu peço desculpa, este PowerPoint está a ser projetado por uma interface qualquer que desconfigura ligeiramente. Portanto, vocês veem as coisas um bocado fora de lugar. Ali aquela última bandeirinha é para os meteorológicos, esta é da geração e corrupção. Pronto. Às vezes não se vê muito bem. Portanto, olhando para aqui, nós vemos que a lógica e a física de Aristóteles está mais ou menos toda traduzida, ou em vias de ser traduzido, que é uma boa novidade. Depois, o volume da psicologia e o volume da biologia estão andando também muito animadoramente. Nós temos a biologia praticamente toda traduzida. Reparem, a geração dos animais também já está revista, está entregue na editora. Estamos a falar, eu gosto de fazer estas contas, não sei bem porquê. A biologia de Aristóteles, contando páginas Becker, corresponde mais ou menos a 25% da obra, do cânon da obra de Aristóteles. Significa que quando uma edição consegue publicar a biologia de Aristóteles, no nosso caso estes 5 tomos, publicou 25%. Só por isso. Só abocanhar a biologia já é 25% da obra, já é muito. Portanto, também é animador mais ou menos aqui o panorama, porque vocês veem, a biologia está quase toda traduzida, a psicologia não está, mas está, temos aqui 2 coisas que estão a ser feitas. Os Parva Naturalia, são estes que aqui estão, e da biologia, estes 2 pequenos tratados, mas importantes e complexos, como o professor Marcos Engano vai com certeza mostrar. Aqui, está menos publicado. Temos na ética, a Eudemo está entregue, e depois temos a retórica publicada, os económicos publicados, o resto tudo
ainda não está. Mas notem, por exemplo, que a nossa ideia, a Constituição dos Atenienses, foi publicada mais ou menos quando o projeto estava a ser lançado, numa editora portuguesa, que é a Fundação Carlos de Gulbenkian, por um colega de Coimbra, Delfim Leão, que é um especialista entre outras coisas, como é que a gente sabe? Do pensamento legal, do pensamento jurídico grego. Portanto, é a pessoa ideal para traduzir a Constituição dos Atenienses. Não há muita gente com este conjunto de expertise. Donc, para que inovar? A nossa ideia, já falámos com o próprio Delfim Leão, é mais para a frente, que é para a editora também não se sentir lesada, mais para a frente tentar incluir a tradução dele, eventualmente, revista, como ele entender melhor, e, portanto, não vamos sequer perder tempo e gastar energias em traduzir coisas que estão já bem traduzidas. Pronto, em relação à poética também temos uma perspectiva análoga. Pronto, em relação aos espúrios, temos traduzido a retórica. Não, o retórico não é a retórica Alexandre, não está traduzido. O que está traduzido e publicado são os problemas mecânicos. E este conjunto está na editora, aliás, está para sair. Já foram vistas as segundas provas e sairá provavelmente até ao final deste ano, até diria, se calhar, dias. Eu conheço muito bem a situação deste, porque eu também revi esta tradução, e isso levou-me a conhecer um textinho magnífico, pelo qual eu fiquei mais ou menos apaixonado, que é este sobre as linhas indivisíveis. Também um curto textozinho, mas que muito interessante, dá pano para mangas. Pronto, quanto às obras fragmentárias, temos o volume dos diálogos traduzido, e quanto às obras apócrifas, temos mas apenas é um grande... Não, a teologia aristotélica está traduzida em muito poucas línguas, eu por acaso não fiz um levantamento. Há muito poucas traduções em qualquer língua. Que o português tenha sido, por uma vez, relativamente pioneiro, é uma coisa que já dá para nos admirar. Pronto, isto será no final, só depois de tudo publicado é que podemos fazer os índices, bem entendido, os índices globais, e juntar a bibliografia que está a ser compilada e constituída. Pronto, vou falar agora rapidamente sobre os colaboradores da edição. Aliás, não vou saltar. Vou só mostrar, vocês ficam cá com o PowerPoint, se quiserem depois. O professor Paulo Ferreira fica perfeitamente à vontade, podem enviar para todos, para quem tiver, isto não tem segredo, é mesmo para conhecer. Vou passar à frente, só para terem uma ideia de que há muita gente envolvida, de muitas universidades, todas as universidades portuguesas, na verdade, todas as públicas e mais a católica, que são as únicas que têm estudos clássicos ou filosofia antiga, e depois alguns colaboradores estrangeiros, designadamente aqueles que eu já aqui mencionei. E por isso, antes de falar das características da edição, em que eu gostaria também de tomar um bocadinho do vosso tempo, vou só falar a questão do calendário, que é importante, principalmente para se ter a noção do que falta fazer. E eu fui, ao preparar este PowerPoint, que eu disse que para mim, isto já não falta assim tanto, afinal já não falta assim tanto. Porque eu ainda há um tempo pensava, se calhar isto já não vou viver o suficiente para ver o fim disto. Não é que eu não seja jovem, que sou jovem, bem entendido. Porém, pensei por momentos que isto se calhar, pelo menos em tempo de vida profissional ativa, se calhar não apanhava. Mas agora começo a achar que não é impossível. Como digo, pelo menos ter as traduções todas. A da editora depende da editora, e Portugal sofreu uma crise económica gravíssima em 2011, 2015, muito agravada pelas políticas desastrosas que o governo de então disse, faço conta que eu não disse isto, mas tive de dizer. À conta disso, a editora do Estado viu a sua capacidade económica muito restringida, e como é evidente, as edições dela também começaram a diminuir. Ao ponto de eu, em certo momento, até julguei que eles pudessem abandonar a edição. Mas eles consideram, e bem, que a edição das obras de Aristóteles é importante para a imagem de marca da própria editora, e felizmente tem mantido. Mas nunca se sabe o que é que um pequeno problema de caráter financeiro, uma crise maior ao nível do país, possa fazer com que as edições saiam mais devagar. E têm saído, de facto, têm saído mais devagar. Mas pelo calendário eu diria que é possível que daqui a não muito tempo esteja tudo traduzido. Agora, publicado, enfim, vai depender da editora. Pronto. Na primeira fase saíram vários volumes. Vejam que
logo no primeiro... Olha, tinha uma coisa que não peço. Logo no primeiro ano saíram 2 traduções e a introdução geral, que é uma introdução às obras de Aristóteles, com vários aspectos, não interessa agora. Em 2006 saiu o primeiro volume da História dos Animais, que é um livro muito grande. Depois, na segunda fase, saiu o segundo volume da História dos Animais, saiu os tópicos e o Geração e Corrupção. 2010-2012 já saíram menos, já efeitos da crise, sobre a alma, os partos dos animais e a teologia de Aristóteles. Em 2013-2017, um ritmo também um bocadinho mais lento, saíram os problemas mecânicos, os fragmentos dos diálogos, as categorias e os meteorológicos, que é 2017, é o último. Estes dois, se não me engano, categorias e meteorológicos, é que são os que não estão ainda no site, mas não há nenhum problema, nós podemos disponibilizá-los a quem tiver interesse nisso. Finalmente, os volumes que estão entregues, que estão no PREL neste momento, é este, um conjunto de 7 ou 8 tratados, que não são de Aristóteles, mas que são claramente aristotélicos, são escritos por alguém da escola, seguramente, e refletem pensamento aristotélico. A Ética e o Demo e a Geração dos Animais, que é o 4º grande volumão da biologia aristotélica. Ficam a faltar apenas 2 tratados mais pequenos, o Movimento dos Animais e a Progressão dos Animais. A fase seguinte serão aqueles que estão a ser trabalhados. Todos estes textos estão neste momento, mais uma vez, as we speak, para falar como aos ingleses, estão a ser trabalhados. O que é que eu posso dizer sobre eles? Posso dizer que a física está entregue no revisor. Estou olhando para ele, que é ali o professor Marcos Engano. Depois, o que é que eu posso dizer mais? Posso dizer que o sobre o beliço, etc., já teve uma primeira tradução que não passou pelo crivo do revisor e está a ser revista. As outras estão a ser trabalhadas. Os segundos analíticos estão avançados, eu julgo que as refutações sofísticas também relativamente avançados. Outros arrastam-se penosamente há algum tempo, já não me atrevo a fazer grandes previsões, nomeadamente sobre o céu e o Ética Nicomer, mas enfim, os tradutores estão avisados de que isto não pode demorar muito. Portanto, por mais que demore mais um bocadinho, que estas coisas demoram sempre mais do que esperado, isto é relativo, estimo que não daqui a muitos anos, digamos, já muito pessimisticamente, daqui a 5 anos isto tem de estar tudo traduzido. Não sei se publicado, vai depender do ritmo que a editora possa ter. Mas eu, 5 anos, estou a dar, acho eu, um horizonte muito pessimista. 2024 seria, 2023 seria tempo mais para coisas que já estão avançadas ou já estão mais do que começadas. Portanto, eu julgo que daqui a não muito tempo isto estará traduzido. Depois falta o resto de tudo. O resto de tudo o que é? O resto de tudo, essencialmente, é a metafísica. E é algumas coisas que eventualmente não vão ser traduzidas, vão ser repescadas, já traduzidas, nomeadamente a Poética e a Constituição dos Atenienses. Eu ainda tenho dúvidas aqui em relação à política. Há uma tradução portuguesa da política, aquela de 98, que eu tive a ocasião, para uma coisa que eu tive a trabalhar, tive a ocasião de ler toda. A tradução tem um problema, é a razão pela qual nós nunca pensámos em reaproveitá-la. Ela é um bocadinho, parafraseia um bocadinho. Ou seja, ela não traduz literalmente o texto, interpreta um bocadinho. Mas está escrito num português primoroso. Lê-se, é um deleite ler aquilo. Lê-se muito bem. O que é logo para desconfiar, porque Aristóteles nunca se lê muito bem, é sempre bastante pensador e complicado. A política de Aristóteles em português, nessa tradução, lê-se muitíssimo bem. Mas eu pergunto-me se o tradutor, ou um dos tradutores, que foi também que traduziu a Ética e o Demo, dando ali um bom trabalho de tentar restituir os fios com o original e os exibir mais, se não seria reaproveitável. Por essas razões, isto foi deixado um bocado para o final. E depois temos, como eu digo, o grande encargo, que é a metafísica. A metafísica já teve, como nós no projeto, nomeadamente para efeitos de financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, temos de pôr o programa completo, tem estado sempre entregue a alguém.
primeiro esteve entregue ao António Manuel Martins de Coimbra e a mim, depois tem estado entregue a mim, mas é ficção, ou seja, eu sei que eu nunca vou traduzir a metafísica pela simples razão que eu já vos revelei, que eu não gosto de traduzir, não tem nada a ver com a metafísica, livro maravilhoso, ou conjunto de livros maravilhosos, mas eu conhecendo-me a mim próprio, sei que gostaria de oferecer anos mais felizes do que seriam anos passados a tentar traduzir a metafísica da melhor maneira possível. Portanto, a razão pela qual ainda não se avançou esta não é porque haver uma ou outra já feita, é porque não encontrei até ao momento alguém, ou um conjunto de alguéns que estejam a trabalhar exatamente naqueles temas e que eu pudesse dizer, olha, não se querem encarregar de fazer isto até ao fim, de traduzir, e por essa razão a metafísica é, digamos, o grande buraco que está a ficar para o final, sem desmerecer a política e a poética, que são muito importantes, mas essas têm essa razão que eu já expliquei. Depois faltam alguns conjuntos de espúrios, é uma coisa extraordinária, mas podem acreditar. Pessoas que eu tenho contactado, convidado para fazer traduções, aceitam com facilidade se for uma obra de Aristóteles. Quando é um pseudo-aristotélico, não. Claramente, não é que me digam na cara, não quero, mas claramente, na cara, não querem. Portanto, há uma preferência nítida pelos autênticos de Aristóteles. O que, para mim, modestamente, não tem nenhum sentido, porque todas estas obras são lato sensu aristotélicas, embora nem todas tenham sido escritas por Aristóteles. Por essa razão, temos ali logo os primeiros títulos que falta traduzir os problemas físicos, mas eu espero que algum dia alguém se entusiasme e traduza também estas obras. Finalmente, temos as tais obras os pais apócrifos. Aqui há problemas que têm a ver também com competências específicas. O livro das causas, o livro da maçã, os originais são em árabe. Os do livro das causas, os originais mais antigos, são também em árabe. Mesma coisa com o segredo dos segredos. Temos que contar com pessoas que saibam árabe. E para mim, a pessoa ideal, que é uma pessoa que eu conheço e cuja capacidade eu confio, é a tal colega Catarina Bel, que está no Cairo, e a quem já foi lançado este desafio, mas até agora ainda não se mostrou entusiástica com esta possibilidade. Mas, enfim, essa será a ideia. Por essa razão, todos estes estão para mais tarde. Mas, como veem, eu julgo que não há nenhuma boa razão para que, dentro de 10 anos, não esteja tudo traduzido. 10, 12 anos, sendo pessimistas, não vejo nenhuma boa razão para não esteja tudo traduzido. Ou seja, se nada de mal me acontecer, eu ainda cá estarei para me rejubilar com o facto. Portanto, talvez já não demore muito. Agora, estamos quase a acabar. São mais 5 minutos só para falar um bocadinho do qual foi a nossa ideia. Eu, muitas vezes, quando vim ao Brasil, perguntavam-me, mas vocês não querem fazer edições bilíngues, etc. E eu sempre disse, não queremos. Uma edição bilingue é uma edição, do meu ponto de vista, é importante, sobretudo, quando se trata de uma nova edição, como estava a falar o Paulo. E é importante porque o tradutor está a dizer, olha, eu estou a traduzir deste texto, e este texto nunca foi publicado em lado nenhum, tem de estar publicado aqui. Claro, também pode ser vantajoso, mesmo quando é uma nova edição, para que a pessoa possa estar confortavelmente a cortejar de um lado e do outro, é confortável. Mas encarece estupidamente, demora muito mais tempo. E o nosso objetivo era produzir obras acessíveis ao público. Lembra-se que o nosso objetivo era que as pessoas que falam português pudessem ler Aristóteles em traduções competentes, de qualidade, mas que não tinham que ser muito técnicas. Pelo contrário, é bom que não fossem. De maneira que a nossa ideia era isto, era reduzir ao mínimo todas as exigências técnicas. De maneira que o que a gente tem é a obra, não é? Acompanhada de notas de esclarecimento, apenas as indispensáveis. Em alguns casos, vocês verão, as notas são muitas numerosas. Por exemplo, no caso das linhas indivisíveis, tão difícil de descodificar a todos os títulos, que está recheadas de notas. Mas o critério é esse. Não pôr mais notas do que as necessárias. Se precisar de muitas, tem muitas. Se precisar de poucas, é bom ter poucas. E, claro, uma introdução com um enquadramento histórico e filosófico do texto. A nossa ideia é que a introdução deve ser curta e informativa, embora também dependa da obra o quão curta e o quão curta é.
E normalmente o que a gente pede é que o tradutor faça uma introdução onde conste um enquadramento histórico da obra, breve, o esquema com a estrutura do texto, uma apresentação geral dos conteúdos, se quiser uma pequena introdução filosófica a chamar a atenção para os principais problemas que ali estão a ser discutidos e, claro, a explicitação dos critérios seguintes na tradução. Vocês podem comparar algumas traduções e veem algumas introduções, algumas são mais extensas e mais elaboradas, porque dão mais ênfase à questão da apresentação dos conteúdos e a introdução filosófica. Por exemplo, estou-me a lembrar os dois últimos volumes, os meteorológicos e as categorias de interpretação, são introduções mais extensas, mas porque são muito mais ricas do ponto de vista da introdução ao texto, outras são mais breves. As traduções são todas feitas a partir do original, já disse isto, e depois as notas, a ideia é que sejam muito parcimoniosas e sejam reservadas essencialmente para isto. Esclarecer nomes, etc. É evidente que aparece um nome, um palavrão esquisitíssimo. O Aristóteles diz que o não sei quantos passou pela Biócia. A pessoa tem de saber onde é que é a Biócia, tem de fazer uma ideia. Aparece o nome de uma pessoa, um facto histórico, isso tem de ser esclarecido. Coisas deste tipo. E pronto, e naturalmente também algumas questões de caráter de interpretação, sempre que isso é necessário, ou o texto para si necessita. Finalmente, os volumes têm sempre um glossário em que tem as traduções que foram adotadas pelo tradutor, não é? Do português para o grego e do grego para o português, ou do latim, ou do árabe, ou o que seja, índices remissivos e uma bibliografia com as obras citadas, como é evidente. Pronto, para terminar, qual é que é a nossa ambição? A nossa ambição é que, dentro de tão pouco tempo quanto possível, seja possível ler Aristóteles em português, mas nós não queremos que as traduções sejam necessariamente fortemente filosóficas, fortemente comprometidas com questões de interpretação. O nosso objetivo é que as pessoas possam ler Aristóteles em português, tendo a certeza que estão a ler uma tradução que é competente, que é rigorosa, que está bem feita, e de tal maneira que seja possível que amanhã, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, haja novas traduções feitas e que sejam melhores do que estas, que é o que acontece em qualquer língua de cultura. Em inglês, ou em francês, ou em italiano, não se tem uma tradução oficial da metafísica, ou da poética, ou da história dos animais, ou de interpretações sofísticas. Tem-se várias, porque há sempre um grau de insatisfação com o que está feito que obriga a fazer de novo. Nossa ideia é apenas ter um patamar modesto de início e depois que se faça melhor no futuro. E nessa altura, os que estão envolvidos nisso podem descansar um bocado, porque haverá outros a tomar o estandarte e a fazer outras coisas e melhor. E pronto, disse, acabei. Demorei mais tempo do que eu tinha previsto.